Olá, vamos abordar nesse vídeo falando um pouco sobre os conflitos no ambiente escolar. Também podemos aproveitar dentro dessa, falando um pouco sobre os conflitos, é uma oportunidade de aprendizagem, né? É claro que é também um tema bastante polêmico, né? Porque já existem várias escolas têm bastantes enquanto violência, né? Mas o que nós podemos aprender, né, com isso? Porque ainda é uma reflexão profunda sobre esse assunto, né? É a ser discutida, né? Tem suas diferenças, por exemplo, tais como gênero, relação de idade, situações econômicas também, que enquanto a escola que tem bastante isso, desrespeito com as diferenças e muitas outras coisas que dentro da escola tem, né? Esses conflitos. Vamos ver então um pouquinho de um vídeo falando sobre esse tema, que é bastante abordado, que são os conflitos no ambiente escolar. O ponto interessante aqui, que nós vamos falar hoje, né, é sobre questões que envolvem o conflito, ou a solução de conflitos dentro do ambiente escolar. Nós vivemos uma era muito difícil, porque o número de exigências que recaem sobre o corpo docente hoje em dia é muito grande. Se espera que o professor faça tudo, né? Que ele praticamente substitua a família. Quando a criança se comporta mal, espera-se que o professor resolva isso, né? Quando a criança não vai bem na escola, espera-se que o professor resolva isso. E aí, o que acaba acontecendo é que esse excesso de responsabilidade, né, ele dificilmente pode ser resolvido quando nós não damos um valor e um reconhecimento a todos os atores do cenário dentro da escola. As famílias, as crianças, o corpo docente, o corpo auxiliar que trabalha nas escolas. E eu gostaria de dar aqui uma sugestão. Né? Primeiro eu vou explicar que conceito se trata realmente a inteligência sistêmica. É um nome que nós adquirimos, né, e passamos a dar para o nosso trabalho a partir do que nós aprendemos das constelações familiares, mas não exclusivamente delas, né? Também outros modelos foram acrescentados com o passar do tempo, e principalmente porque percebemos que era possível, e é possível na nossa visão, estender a questão da visão dos princípios que a gente aprende nas constelações sem obrigatoriamente que a gente chegue a ter que constelar as pessoas dentro da escola. Me veio à luz isso quando eu, em 2003, 2004 mais ou menos, nós começamos a ter contato com a aplicação disso pela mão da Mariane Frank, né, e nós traduzimos o livro pela editora Atman. Quem quiser pode obter esse livro, esse é um livro excelente, chama-se Você é um de Nós. E quando eu participei da tradução do livro, eu fiquei muito emocionado muitas vezes enquanto eu lia certas passagens do livro, pela beleza do que o método era capaz de fazer pelas famílias e pelas escolas, e que para a maioria das pessoas parecem ser soluções quase impossíveis, e na verdade são soluções simples quando a gente entende esses princípios. Bom, dito isso, eu gostaria de dizer que primeiro as pessoas precisam entender que quando nós estamos falando de um grande sistema igual escola-família, nós estamos falando de um sistema. E o que vem a ser um sistema? É um conjunto de pessoas que interagem entre si e que, na verdade, tem muitas relações que tem dentro desse conjunto de pessoas que nós não compreendemos muito bem como é que funciona isso, mas que levam essas relações para um patamar de complexidade maior do que a gente deveria supor, né, apenas pelo olhar superficial do que acontece. Ou seja, num sistema, existem relações mais profundas que a gente nem sempre consegue perceber de primeira vista, né? E também o sistema ele se caracteriza por uma insuficiência do pensamento causal cartesiano usual, né, que nós temos, de achar que uma coisa causa a outra. Porque num sistema existem efeitos de primeira, segunda, terceira ordem
que muitas vezes vão se amplificando ou vão decrescendo conforme a natureza desse sistema e as regras pelo qual esse sistema funciona. Se nós entendemos, então, que um sistema é algo muito complexo, que as nossas noções de causa e efeito não são suficientes para compreender ou desvendar o que acontece no sistema, então nós precisamos de uma nova ferramenta, um novo olhar para lidar com essas questões de uma forma que nos permita entender melhor e assim, quem sabe, poder resolver ou pelo menos mitigar os efeitos difíceis que nós observamos todos os dias nas escolas. E um desses efeitos que a gente quer com certeza mitigar é a quantidade enorme de conflitos que nós observamos todos os dias e que produzem estatísticas que para mim são extremamente surpreendentes. Por exemplo, uma vez eu fui verificar quantos por cento da força de trabalho, por exemplo, na Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais, eu vi que cerca de 20% da força de trabalho está simplesmente fora de combate, né? Essas pessoas não estão atuando na educação mais porque elas estão afastadas por motivo de saúde. Então eu fico imaginando como é que pode ser que um determinado tipo de trabalho adoeça 20% da força de trabalho. Está acontecendo alguma coisa muito errada aí. E para mim, a base disso são demandas muitas vezes absurdas que são colocadas sobre os professores e os próprios professores corroboram com essa visão, vamos dizer assim, exagerada de sua importância na situação que eles têm dentro da escola, e com isso eles próprios colocam-se numa posição sobrecarregada. Então aí eu gostaria de dividir, a partir do momento que nós entendemos que é um sistema, eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, tem um sistema de tráfego de uma cidade, né? Você sai de casa, você sai com um tempo suficiente para chegar no seu compromisso, e aí de repente você se vê no engarrafamento. E aí, nesse engarrafamento, você fica sem entender por que o trânsito hoje está tão difícil. Logo à frente, você percebe que houve um acidente na via. Uma pessoa lá bateu na outra e bloqueou todo o trânsito. Você não tem nada a ver com o cara que bateu o carro lá naquele dia. Mas você sofre as consequências porque você está inserido dentro de um sistema como todas as outras pessoas. Então, mesmo quando nós não temos uma culpa ou responsabilidade pessoal direta, nós nos vemos envolvidos, porque quando se trata de sistemas, é isso que acontece. Num sistema, nós estamos sempre envolvidos. Não faz diferença se você é o causador ou não é causador, porque no sistema todos nós estamos entrelaçados, todos nós estamos juntos. Um outro exemplo é o próprio coronavírus que nós estamos vivendo agora, né? Fabiano, me conta aqui, você andou mastigando morcego aí? Por que, Décio? Porque é o seguinte, por causa do fato de um chinês lá do outro lado do mundo ter mastigado um morcego, nós agora tudo estamos de coronavírus aqui, e trancafiado em casa, e confusão, etc. No sistema, mesmo que você não esteja diretamente vinculado à causa, você sofre as consequências, certo? Então, nossas noções habituais de justiça, de causalidade, de pensamento cartesiano linear, de lógica, são desafiadas pelos sistemas. O que é, por um lado, uma coisa boa, por outro lado, uma coisa maravilhosa. Se a gente souber usar isso bem. Né? Se a gente não souber usar isso bem, o que acaba acontecendo é que se torna um caos, porque a gente continua preso dentro de uma visão de causa e efeito, né? E no final das contas não conseguimos solução para aquilo. Então, vamos pensar o seguinte, como é que a gente pode lidar dentro de um sistema quando nós percebemos que esse sistema não está funcionando bem? A primeira coisa que nós precisamos, talvez, seja entender como é que são as regras profundas que fazem esse sistema funcionar. E, no caso dos sistemas de comportamento humano, eles parecem obedecer a 3 grandes leis ou regras fundamentais. Hellinger chamou isso, o filósofo que as descobriu, de ordens do amor inicialmente. Mas hoje nós sabemos que são leis naturais dos relacionamentos, né? Essas leis naturais parecem ser importantes ou ter sido importantes para a sobrevivência da espécie humana, lá no passado mais remoto. Os seres humanos evoluíram, como a gente sabe, pelas evidências arqueológicas, mais ou menos há 3 milhões de anos atrás. 3 milhões de anos atrás, o nosso ancestral mais remoto, né, o Australopithecus afarensis, vivia ali onde é a Somália, mais ou menos, o Sudão, aquela região ali. E esse parente remoto nosso, né, ele tinha 3 características. Ele tinha uma postura ereta, ele tinha
uma mão que tinha um polegar opositor, os outros macacos têm os dedos na mesma direção, temos esse dedinho aqui opositor, que nos permite fazer um movimento de pinça fina, e ele não tinha cauda, tá certo? E ele andava em pequenos bandos, pequenos clãs. Então pensem bem, você ter um polegar opositor, né, um cérebro maior, uma postura ereta e andar em bando, né, é o que distingue o ser humano dos outros animais. Mas isso não é uma coisa assim, muito impressionante, né? Você imagina um leão te atacando, você fala assim, eu tenho polegar opositor, você não tem. O leão te come assim mesmo, né? Então os seres humanos conseguiram sobreviver não é por causa do polegar opositor, não é por causa de nada disso, mas por causa de um comportamento social que se tornou a força dos seres humanos, que é a nossa capacidade de cooperar com outros seres humanos. Isso, os seres humanos, eles são realmente diferenciados em relação a todos os outros seres que existem no planeta. Nós somos o ser mais cooperativo que existe. Veja bem, nesse momento de coronavírus aí, né, nós estamos observando uma capacidade de cooperação intensa. Todos os centros tecnológicos de biologia e criação de vacina, nesse momento que estão tentando criar uma vacina, né, todos os centros de pesquisa integrados no mundo tentando achar uma solução para o mundo. Não tem nenhum outro animal que coopere conosco, como a gente, né? Como a gente. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Quando nós violamos essas 3 leis, começam a surgir problemas de comportamento estranho dentro da escola, né? Só que antes da gente poder atuar sobre essas leis, nós temos que primeiro ter 2 coisas em mente. Uma delas é que nós temos um lugar dentro do nosso sistema. Não importa que o sistema seja, você tem um lugar dentro daquele sistema, né? Um lugar significa que você tem certas atribuições, que são só suas, e que ninguém mais pode ocupar esse espaço, senão você. Então, se você está dentro da sala de aula, você é um professor de matemática, não tem jeito de você tirar um professor de matemática e pôr outros professores de matemática naquele lugar, porque se você tirar o outro professor de matemática, a sala dele, daquele outro professor, vai ficar vazia. Então, cada peça, cada pessoa nesse sistema é como se fosse uma engrenagem substituível que não pode ser substituído por nenhum outro, né? Essas 3 leis que foram descobertas, na verdade, então nos dão um parâmetro para a gente poder entender como é que funciona um sistema. O primeiro dessas leis é o seguinte, diz que se você pertence ao sistema, você tem que ter o seu direito de pertencer respeitado. Então, um ponto importante é que a ideia, muitas vezes, que as pessoas têm na escola é que quando, por exemplo, um menino começa a dar trabalho, a solução é excluir ele, né? Pronto, joga ele fora. E aí o que a gente observa quando isso acontece? Surge uma outra criança, que não tem nada a ver com aquela primeira, aparentemente, que, por assim dizer, assume o comportamento, né, daquela criança que foi expulsa. Isso é algo paradoxal e muito surpreendente. A gente não entende como é que isso acontece, mas o fato é que acontece desse jeito. Os 21 anos de experiência com essas leis me comprovam isso. E a grande quantidade de educadores que utilizam a ferramenta dentro do ambiente educacional ao longo dos anos também mostram isso. No livro da Mariana ela explica isso muito lindamente, né? Como é que é importante reconhecer o direito de pertencer das pessoas. Ela trabalhava numa escola que recebia muitos filhos de refugiados do Oriente Médio, etc., que buscaram asilo na Alemanha nos anos 80, a guerra dos Balcãs, que aconteceu naquela época, e aí muitas dessas crianças não se sentiam pertencentes à turma. Inclusive, uma das crianças que estava dando mais trabalho, que na verdade justifica o título do livro, era uma criança que estava assim, sempre alheia, avessa a fazer as tarefas, sempre comportava-se um pouco hostil com as outras crianças, sempre chegava atrasado, sempre brigava. E então, num determinado dia, ela sabendo que esse menino ia chegar atrasado, ela montou as cadeiras todas num círculo. E na hora que esse menino chegou, todo o cenário estava armado, né? Tá certo? E aí, quando ele chegou assim, que ele ficou olhando assim, todo mundo parado, ela pediu que ele se sentasse, ele se sentou, e ela pediu então que cada uma das outras crianças fosse até ele e, olhando nos olhos, dissesse: fulano, aqui você pertence, você é um de nós. E todas as crianças fizeram isso em relação a esse menino. Muito respeitosamente,
de muito bom coração, foi lindo, né? E depois disso, o comportamento desse menino virou outro, né? Ele se sentiu parte. Então, um grande problema que a gente observa na escola é quando uma pessoa que pertence não se sente parte. Ela acha que o problema é dos outros, que, consequentemente, ela não tem nada a ver com aquilo. Não importa se nós estamos falando aqui de um estudante, de um diretor, de um professor, de um orientador educacional. Se essa pessoa não acha que ela pertence a esse lugar, ela não vai fazer o necessário para poder resolver o problema desse lugar. Esse movimento de reconhecimento do direito das pessoas de pertencer é talvez o primeiro movimento que traz pacificação. Quando eu fui estudar as raízes da violência, né, para explorar o nosso programa, que nós até já fizemos algumas entregas juntos, tudo, eu percebi que a grande questão que gera violência é quando você sente que a pessoa que está do outro lado, ela pertence a um outro grupo, né? Então, por exemplo, se você veste uma camisa do Palmeiras e encontra um cara do Corinthians, você acha que você está livre de poder ser violento com ele, afinal ele não pertence ao seu grupo. Mas você nunca faria isso com uma pessoa do seu próprio grupo. Então, essa questão de criar distinções, tipo nós versus eles, né, coxinha versus mortadela, PT versus não sei o quê, Bolsonaro, todas essas divisões, elas fazem com que as pessoas não se sintam mais pertencentes e estimulam naturalmente a violência. Então, primeira coisa, dar pertencimento e reconhecer o pertencimento das pessoas. Quando as pessoas aparentemente pertencem a um grupo diferente, porque elas torcem para um grupo diferente, ou acreditam em outras crenças ideológicas, ou votam num partido distinto, mesmo assim, como seres humanos, nós ainda podemos dar pertencimento a essa pessoa, no mínimo a categoria de seres humanos. E se nós olharmos para aquela pessoa como ser humano, ela também vai nos olhar como ser humano. Se nós apelarmos para a humanidade dela, ela também vai apelar para a nossa humanidade. É assim que funciona, é um processo recíproco, né? Toda vez que nós, entretanto, fazemos uma divisão, né? Tipo, esses meninos aqui são os bonzinhos, aqueles são os capetas, né? Tudo isso favorece a construção de uma divisão que, em última instância, vai terminar com violência e conflito. Então, abolir essas distinções talvez não seja possível, mas, com certeza, é possível encontrar uma base comum de pertencimento para todas as pessoas, especialmente se nós estamos numa escola. Então, assim, tá bom, nós temos aqui os meninos bonzinhos e os meninos encapetados, mas todos eles são alunos da escola X. E nós vamos ter que fazer alguma coisa porque todos eles pertencem. A segunda coisa que existe, a segunda lei, né, é a lei da hierarquia ou da ordem. Se existe um grupo e todos pertencem àquele grupo, para que haja grupo tem que haver um comportamento coletivo e um comportamento orquestrado, né, um comportamento conjunto. Se esse comportamento não é orquestrado e não é conjunto, então aquilo acaba deixando de ser um grupo, vira uma bagunça, né? Então, para que haja grupo, as pessoas têm que ter uma certa ordem e uma organização interna. Nos grupos humanos, essa ordem mais básica ela é dada simplesmente por um movimento de chegada, né? Ou seja, quem chega primeiro está um pouco mais alto nessa ordem, quem chega depois tem um lugar subsequente, depois outro e assim por diante, de uma maneira ordenada. É muito importante valorizar e respeitar essa ordem de chegada para que as pessoas possam se sentir devidamente respeitadas em seu devido lugar. E muitas vezes isso é violado também, né? Uma pessoa que chega depois quer sentar na janelinha, vamos dizer assim, né? A pessoa acha que chegou depois, mas ela tem mais direitos do que aqueles que chegaram antes, mesmo que ela não entende coisa nenhuma do que está acontecendo dentro daquele sistema. Provavelmente há muitas razões pelas quais, né, as coisas estão acontecendo daquele jeito. Tem uma piada muito suja, né, que talvez ilustre essa questão, mas conta que numa determinada cidade lá do norte do Pará havia um garimpo, e aí o doutor chegou assim, e estava lá, só tinha homem naquela cidade, etc. E aí, um dia meio acanhado, virou e falou assim: moço, como é que vocês fazem aqui? Porque aqui não tem mulher, né? Como é que a gente resolve o problema? E aí o cara falou assim: não, doutor, tem uma mulinha lá no beirado do rio. Aí chegou assim, estava aquela fila atrás da mulinha assim, e o pessoal, por deferência, foi deixando eles chegarem cada vez mais na frente. Não, gente, dá passagem pro doutor aí e tal. E aí o doutor foi ficando sem jeito, tal, que ele parou assim na mula, ele falou assim: mas é na mula? Eles falaram: é na mula. Ele foi abaixando as calças e falou: não, doutor, aí, se eu subir na mula, a mula leva a gente pro outro lado do rio. Lá no outro lado do rio tem uma cidade, tem mulher, tem um boteco, tem um clube lá, você pode ir à vontade. Então,
as pessoas que chegam depois, muitas vezes, elas não percebem, né, porque elas não entendem o que está acontecendo. Elas chegam depois, elas não entendem o que se passa e elas precisam de um tempo para a gente poder compreender como é que o sistema funciona. Né? O doutor chegou depois, foi passando na frente, ele não aprendeu como é que fazia o negócio. Então, muitas vezes, a pessoa que chega depois tem uma arrogância de achar que ela vai resolver o problema, sem, entretanto, ter tido a paciência de esperar para poder aprender e ter a sabedoria necessária para entender o que se passa naquele sistema. Né? Então, tem que ter uma ordem, tem que ter um respeito por essa ordem. E é possível, claro, tá? A terceira lei é o equilíbrio. Tá? E o equilíbrio pressupõe, pelo menos, que já exista respeito pelo pertencimento e pela ordem. Porque se não existir essas duas condições, não tem equilíbrio. Tá? E aí, o que vai acontecer é que no equilíbrio as pessoas precisam trocar. Ou seja, eu te dou uma coisa, você tem que reciprocar, dando uma coisa equivalente para mim. Um exemplo de como é que isso pode resolver essa situação de conflitos na escola, nesse caso, né, é um exemplo que a Roseli me contou. A Roseli é uma instrutora do nosso instituto, né, também, e ela me contou uma vez que ela trabalhava num projeto social e havia duas meninas pequenininhas brincando lá, e de repente as duas brigaram. Né? E aí trouxeram as meninas para orientação educacional, como acontece sempre nesses casos. E aí uma menina chorava e falava assim, não, ela me mordeu. Tá? A outra falou, mas ela também tentou puxar minha boneca, aquelas coisas, né? E aí, a que tinha sido mordida, né, a que tinha sido ofendida, ela reclamou que a outra menina machucou ela, etc e tal, e aquela que tinha ofendido dizia, mas ela pegou minha boneca, uma coisa, né? Você fica preso nesse ciclo. Normalmente, quando eu era criança e a gente brigava na escola, o que se fazia? Um virava para o outro e falava assim, pede desculpa para ele. Aí você falava, desculpa. E o outro falava, você está desculpado. Agora dá um abraço. Você dava aquele abraço assim, né? De que jeito? E depois você olhava no olho do outro e falava, sussurrava assim, eu te pego lá fora, né? Assim? Desse jeito. Então, fica patente que isso não resolve o problema. Tá certo? Fica patente que isso tem alguma coisa errada. Esse negócio de simplesmente pedir desculpa não funciona, né? Então, a Roseli disse para aquela que tinha ofendido a outra, né, que tinha mordido, falou assim, olha, você tem que entender que quando a gente faz uma coisa assim, essas coisas têm um preço. E era uma menina pequenininha, de uns 6 anos, né, ela disse para a Roseli com aquele olhinho mais lindo, falou assim para ela, tia, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, meu amor, não é dinheiro que paga isso, não. Ela falou, mas então como é que paga? Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês voltam para as suas atividades normais e quando vocês quiserem falar de novo sobre esse assunto, né, nós falamos aqui, eu estou aqui à disposição. E aí o que aconteceu foi que as meninas voltaram, daí uma meia hora, 40 minutos, volta essa pequenininha que tinha mordido a outra e disse assim, tia, a fulana não quer mais brincar comigo, não quer sentar do meu lado, não quer mais fazer nada comigo. Ela falou, você lembra que eu te falei do preço? Ela disse, lembra. Eu falei, pois é, esse é o preço. Viu, você mordeu ela, agora ela não quer mais brincar com você. Ela falou, mas como é que eu faço? Eu falei, você tem que dar uma compensação. Você tem que assumir que você fez um trem que não está certo. E que ela tem toda a razão de estar chateada contigo. Depois você pode oferecer uma compensação. E aí a menina foi embora. Aí daí a pouco, no final do dia, a sineta tocou, elas passaram na frente da orientação educacional e foi embora para casa. Passaram as duas de mãozinha dada. E aí a que tinha mordido a outra falou assim, olha aqui, tia, nós já somos amigas de novo. Ela falou, que bom. Ela falou assim, eu falei com ela que ela pode brincar com a minha boneca nos próximos 3 recreios. E prometi para ela que eu não vou mordê-la mais. Né? E aí, resolvido o problema. Né? Então, o que aconteceu nesse caso? Né? Fica claro que se promoveu o equilíbrio. Porque muitas vezes esse negócio de pedir desculpa não tem equilíbrio nenhum. Eu te mordo, e depois peço desculpa, não custou nada. Não tem compensação nem equilíbrio nenhum aí. Tá? Eu fiz a bagunça e eu sei que tem que limpar a confusão ainda por cima. Primeiro que a pessoa que recebe esse pedido de desculpa fica puto. Né? Claro. Tá? Então, podemos imaginar
que existe uma quantidade enorme de possibilidades se a gente entender essas 3 leis e aplicá-las no cotidiano da escola. Primeiro, o pertencimento, depois, ordem hierárquica e depois o equilíbrio das trocas, no dar e receber. Essa sequência. Mas também gostaria de falar um pouco sobre, especialmente, essa questão da responsabilização, tá? Porque eu vejo que muitas vezes no conflito acontecem problemas sérios que envolvem a falta de percepção das pessoas do quanto é que o próprio comportamento delas induz o comportamento das outras pessoas e que ela passa, então, a ser assim, uma espécie de propagador do conflito, ao mesmo tempo, ao invés de ser um propagador da solução e da reconciliação, né? A oração de São Francisco se mostra muito linda nisso, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né? Ou seja, tem que ser eu, tem que se começar, a paz tem que começar de mim. E volto a dizer que num sistema, vamos dizer assim, complexo como é o sistema da escola, imaginar que exista um meio pelo qual a gente possa chegar a uma solução acusando os outros, justificando o nosso próprio comportamento, é uma ilusão completa, certo? Então vamos pensar que maneira que dá para fazer isso. Eu criei um nome, né, há um tempo atrás, que eu chamei de autorresponsabilidade radical. Eu digo o seguinte: no sistema caótico e em conflito, as pessoas têm que aprender esse conceito da autorresponsabilidade radical. O que significa isso? Significa entender que, muitas vezes, no sistema, eu não sou o causador, eu não fui o causador, muitas vezes, pelo menos não fui a pedra fundamental do problema, mas eu posso vir a ser a pedra fundamental da solução. Mas, para isso, eu preciso parar de fazer 2 coisas, talvez uma terceira. Vamos falar das 2 primeiro. Primeira coisa, né? Muitas vezes no movimento entre várias pessoas, no sistema, né, eu não dou fé de que aquele meu comportamento ele acaba levando a um comportamento sincrônico da outra pessoa. Se eu estou agressivo, a outra pessoa também fica agressiva. E depois ela fica agressiva comigo, eu reajo agressivamente, e aí eu já não sei mais quem começou primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? E para poder interromper esse movimento, nós temos que dar uma chance para que isso possa ceder. E para isso, nós temos que primeiro reconhecer que muito do que acontece conosco tem a ver conosco, não com o outro, tá? Mesmo que eu não seja o único responsável, que provavelmente é verdade, porque no sistema as interações são múltiplas. Então não existe um único responsável, provavelmente. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, nós temos que assumir uma responsabilidade radical sobre aquilo que acontece conosco. E isso significa, em primeira instância, perceber que não adianta eu justificar o meu comportamento quando as coisas aconteceram, né? É a história das 2 menininhas lá, né? Uma falou, a outra me mordeu, ela me mexeu na minha boneca, né? Então, assim, se eu continuar nesse movimento, eu vou ter sempre justificado de fazer alguma coisa ruim com o outro, porque, afinal de contas, eu me sinto racionalmente ancorado, né? Preservado naquela posição. Então, eu me sinto certo. E o que acontece é, a partir desse momento que eu me justifico, a primeira consequência é o segundo movimento, que é acusar os outros por aquilo que está acontecendo. Então, eu me sinto inocente, justificado, e ataco o outro em sequência. Ou acuso o outro, ou culpo o outro. Se tem uma receita para um conflito, é essa aí. Tá? Cansei de trabalhar com casais onde assim, os dois não conseguem falar um com o outro, porque tudo que sai da boca de um é para atacar o outro e vice-versa. Todos dois são inocentes e perfeitos, todos dois têm cobranças em relação ao outro, e eles continuam em conflito eternamente, porque não tem jeito de resolver nenhum conflito desse jeito, né? Então, a solução à paz, ela começa necessariamente com uma autorresponsabilização muito profunda. O que significa o seguinte: se eu tenho um conflito com você, Fabiano, e você, na minha cabeça, é responsável por 80% do problema, enquanto eu não resolver os meus 20%, não adianta eu exigir nada de você. Tá? Porque eu não vou ter o seu respeito, eu não vou ter interlocução suficiente, eu não vou ter nada. Provavelmente eu vou só acusar e você vai me acusar de volta e pronto. Eu nunca vou esquecer
as histórias que você me contou lá, da sua experiência com as crianças, né, da escola de boxe que você fez, né? Porque a violência não tinha espaço dentro da escola. Quando você criou um espaço para que a violência pudesse pertencer, mas dentro das regras de um esporte, né, o que aconteceu foi que o conflito se dissipou. E é exatamente isso que nós temos que fazer em muitas instâncias. Dar um lugar para tudo aquilo que está ali dentro. Né? A questão é que nós, por não acharmos um lugar, nós queremos destruir. E aí isso só amplifica o conflito. Então, tudo tem jeito. Você tem que só que achar a hora certa de fazer e o lugar certo de fazer. E ao mesmo tempo, como eu disse, eu queria deixar isso muito claro, partir de si mesmo, de uma autorresponsabilidade radical. Quer dizer, se você contribui 5% para o conflito, então, enquanto você não resolver esses 5%, você não está autorizado a exigir nada de ninguém. O truque é o seguinte, se você realmente resolver os 5%, você não vai querer exigir nada de ninguém. Já se dá por satisfeito, né? Isso, meu amigo. A sua fala é sempre muito prazerosa, né? A gente fica o dia inteiro, estamos às vezes acostumados a te ouvir 3, 4 dias seguidos, né? E é sempre um prazer muito grande. Mas eu queria deixar um espaço para você, Décio, poder falar, aquelas pessoas que quiserem aprender um pouco mais. Muito bem. Nós temos um instituto, se chama Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, o IDESV, né? Vocês podem acessar idesv.com.br, é o nosso site. Vocês podem também procurar nossos canais no YouTube. Nós temos no Instagram aqui o Inteligência Sistêmica, tem um outro canal que chama IDESV e Você. No Facebook também temos página. Mas eu acho que o mais conteúdo que vocês vão ter é através do nosso canal do YouTube mesmo. Nosso instituto existe há 21 anos e trabalha fervorosamente a favor da disseminação dessa visão sistêmica no Brasil. Nós somos pioneiros, né? Fizemos também uma editora que publicou muito material nisso, né? E trabalhamos dando cursos de constelação, de educação sistêmica. Nós temos agora também justiça sistêmica, que é uma variação para a área da justiça e mediação. E temos instrutores maravilhosos, né, que trabalham junto conosco e que podem, com certeza, nos ajudar a disseminar isso pelo Brasil. Acreditamos que a metodologia é, sem dúvida, fantástica. Ela nos dá, frequentemente, soluções simples para problemas que aparentemente não têm solução, porque as pessoas querem usar pensamento de causa e efeito num sistema, como eu expliquei lá no começo. E no sistema nós temos que pensar através do sistema e das leis do sistema, né, para poder conseguirmos encontrar respostas. Quem quiser acessar alguma coisa a respeito pode entrar no site, que também chama educaçãosistêmica.br, né? E no mais eu quero me colocar à disposição, dizer que nós temos programas, inclusive, para prefeituras inteiras, onde a gente capacita 300 pessoas. O Fabiano está conduzindo um grupo desse lá em São Gotardo. Nós já fizemos isso com outro município inteiro, que foi Patos de Minas. Capacitamos 300 pessoas em 3 módulos. É uma metodologia muito simples, muito rápida, muito eficiente, muito direta, porque ela é muito experiencial, então as pessoas logo sacam o que elas têm que fazer. E dizer que eu quero agradecer eternamente aos professores, especialmente aqueles que estão nos ouvindo, porque se eu estou aqui hoje é porque eu tive professores que me ajudaram muito nessa caminhada. Para mim, os professores vão ter sempre um lugar quentinho no meu coração, e eles são maravilhosos. É a dedicação dos professores que faz com que o conhecimento, a sabedoria se espalhe pelo mundo, e nunca eu vou me cansar de dizer muito obrigado que seja suficiente. Eu me sinto em débito com os professores e vou estar sempre aqui à disposição de vocês para poder permitir que também eu, um professor agora, possa passar essa boa nova para frente. Muito obrigado pela experiência aqui, Fabiano. Décio, eu que agradeço, viu? Para mim é sempre uma honra estar na sua presença, e em nome de toda a Secretaria de Educação, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade, pelo seu tempo.